A tecnologia do 5G teve seu lançamento comercial no ano de 2018. Uma internet sem fio 100 vezes mais rápida, com mais estabilidade e transmissão de dados quase instantânea. Apenas agora, a tecnologia começa a se tornar mais popular e se espalhar por países emergentes. No entanto, na vanguarda da pesquisa, empresas, universidades e principalmente governos já atuam incansavelmente e estão no caminho para lançar em alguns anos a próxima geração de redes de dados, o 6G. Internet das coisas, inteligência artificial, medicina remota são apenas algumas áreas que irão vivenciar um grande salto com a nova tecnologia. E por isso, dominá-la é fundamental para ter um relevante posicionamento estratégico na próxima década. As empresas chinesas saíram na frente e foram as protagonistas no lançamento do 5G. Os Estados Unidos dormiram no ponto e tiveram que literalmente apelar para banir as tecnologias da China não apenas no seu território, mas também forçar seus aliados a fazerem o mesmo. Ainda assim, conseguiram apenas trocar as empresas chinesas por europeias. Agora estão determinados a não cometer o mesmo erro. Com este pano de fundo, como estará o panorama da corrida pela liderança no desenvolvimento do 6G? Quais países e empresas estão largando na frente? E quais os desafios que cada bloco precisará superar para se destacar nessa disputa? Velocidade de download 50 vezes maior. Velocidade de upload 100 vezes maior. Latência 10 vezes menor. São algumas das diferenças entre os parâmetros do 5G para o 6G. Utilizando uma frequência muito mais alta e, consequentemente, bem menos congestionada para a transmissão de dados, o 6G conseguirá melhorar bastante a velocidade e qualidade da internet sem fio. E suas principais funcionalidades vão muito além de apenas conseguirmos assistir vídeos com mais definição nos nossos celulares ou baixar arquivos mais rapidamente. Os principais usuários do 6G não seremos nós, mas sim as máquinas. Isso será possível por causa do 6G. E isso será possível por causa do 6G. E isso e isso. A alta velocidade de transmissão de dados, permitindo uma conexão quase instantânea entre as coisas, permitirá avanços como uma rede de carros inteligentes, cirurgias remotas por robôs, construção de hologramas de alta qualidade, além de uma série de atividades para fins militares. As versões muito mais avançadas do ChatGPT e outras inteligências artificiais precisarão ser suportadas por excelente qualidade de transmissão de dados para poderem ser eficientemente utilizadas por nós. Com alto volume e qualidade de internet sem fio, faremos streaming não mais apenas de filmes, mas de jogos e programas. 40 bilhões de dólares é o tamanho do mercado estimado apenas para o cloud gaming em 2030. E esse é um dos gatilhos por trás da tentativa de compra da Blizzard pela Microsoft, por exemplo. Deu para ter uma ideia de por que o 6G será tão importante, certo? Os parâmetros da utilização da rede ainda estão sendo definidos, e a maioria das tecnologias relacionadas ao 6G ainda estão em estágio de P&D. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto a China, motivados pela intensificação de sua rivalidade estratégica, tratam o assunto como prioridade. Por conta da importância que a rede terá, conectando muitos elementos chaves da economia e da sociedade de um país, e com muitas aplicações militares também, realmente não parece uma boa ideia depender da tecnologia de um país que tem potencial para se tornar um inimigo. E na disputa entre os blocos, hoje quem sai na frente é a China. No nosso vídeo sobre tecnologias críticas, vimos que a China lidera a produção de artigos de alta qualidade sobre o tema. Outro indicador importante é o número de patentes registradas. Até recentemente, a China foi responsável por cerca de 40% das patentes relacionadas ao 6G. Essa informação não é uma surpresa. Afinal, os desenvolvimentos iniciais do 6G são uma evolução natural do 5G, plataforma em que a China saiu muito na frente do resto do mundo. A ZTE e principalmente a Huawei poderiam ter praticamente o monopólio da rede 5G mundial, se não fossem as questões de preocupação com a segurança nacional que levaram os Estados Unidos e em seguida outros países do seu bloco de aliados a adotarem a restrição ou o total banimento dessas empresas. Apesar disso, além do próprio gigantesco mercado chinês, elas mantiveram sua atuação em outros importantes mercados da Ásia, América do Sul, África e mesmo na Europa. Nações relevantes como Brasil, Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Rússia e Indonésia adotaram a rede da Huawei. Na Europa, países como Holanda, Irlanda, Hungria e Turquia não aplicaram sanções às empresas chinesas. A reserva de mercado criada pelo Ocidente abriu espaço para gigantes europeias crescerem. Empresas que pareciam estar sumidas renasceram para serem protagonistas da tecnologia 5G. Nokia e Ericsson, aquelas do tijolão, se tornaram as principais fornecedoras para os países do bloco dos Estados Unidos.
Para a nova geração de dados, a finlandesa e a sueca investem pesado na pesquisa e na inovação e seguem seu trabalho para permanecerem relevantes também no mercado do 6G. Além disso, trabalham com uma série de empresas europeias de setores que serão clientes da rede 6G, como de máquinas e equipamentos e saúde. Siemens, Airbus, Bosch são empresas que participam das discussões e contribuem principalmente nessa fase inicial de definição dos parâmetros da rede. Enquanto isso, para não repetir o erro da época do 5G, o governo americano agora atua de forma muito mais firme junto a universidades e empresas para retomar o tempo perdido. Ao contrário do habitual liberalismo para o setor de telecomunicações, Washington tenta ser mais presente, com ações como distribuição em massa de bolsas para pesquisas neste campo. Empresas que ficaram um pouco por fora na geração anterior, como Qualcomm e Intel, agora têm participação importante nas patentes relacionadas ao 6G. Além disso, os Estados Unidos tentam influenciar no cenário internacional. O país é o principal promotor de uma espécie de sistema open source para os dispositivos que irão operar a tecnologia do 6G. Chamada de O-RAN, essa arquitetura de redes abertas, sem restrições de propriedade intelectual, traria uma maior facilidade para novos entrantes no mercado, o que beneficiaria as grandes empresas do setor de tecnologia americano. Outros países que não estão na vanguarda do setor também defendem ou mesmo já adotam o O-RAN para sua rede de 5G, como a Índia e o Japão. Os Estados Unidos têm ainda um plano B, uma espécie de jogo sujo. A estratégia macro de frear o avanço tecnológico chinês, com medidas como a proibição de exportações para lá de semicondutores e máquinas necessárias para essa indústria, poderá ter um efeito significativo também no desenvolvimento do 6G, caso a China não consiga reverter a situação. Assim, o fato de a China sair na frente dando sequência ao seu trabalho com 5G é parcialmente equilibrado pela sua dependência no setor de semicondutores e as restrições que vem sofrendo nesse campo. Um outro país que corre por fora para ter maior protagonismo no 6G do que teve na geração anterior é a Coreia do Sul. Os trabalhos são liderados por empresas como Samsung, LG e SK Telecom e têm forte apoio também do Estado coreano. A Samsung é hoje uma das empresas que mais investem em P&D no mundo e, como um grande player do setor de telefonia e de aplicações de IoT, tem imenso interesse em ser um líder do 6G. Mas quando essa tecnologia estará disponível? A empresa chinesa Unicom diz que suas primeiras aplicações do 6G serão introduzidas já em 2025. Mas a expectativa em geral é para um lançamento comercial próximo de 2030, ou seja, exatos 10 anos depois da introdução do 5G. E claro, ainda levará mais alguns anos para atingir e se popularizar na maioria dos mercados. Ou seja, com ainda alguns anos pela frente até a chegada da nova tecnologia, muita coisa ainda pode acontecer. E existe margem para gigantes ficarem empacados e novos players ganharem espaço. Infelizmente, também existe margem para um atraso geral na inovação. O setor de telecomunicações é onde tradicionalmente a globalização e o intercâmbio tecnológico têm sido muito importante. Agora, a falta de colaboração pode acabar atrasando em anos o desenvolvimento da tecnologia. Esse, na verdade, é um fator que poderá atrapalhar não apenas o 6G, mas vários outros segmentos. Seria um verdadeiro atraso tecnológico para a sociedade. De qualquer forma, mesmo em vias separadas, a corrida segue firme. Um valor significativo vem sendo investido na pesquisa e desenvolvimento do segmento em todos os países que aspiram a ter um papel de liderança. É indiscutível que o 6G terá um valor estratégico essencial na próxima década, e por isso, muita gente está de olho nesse cobiçado prêmio.